Bom, meus queridos, então vamos ter junto a panela, né? Sim. Estou pensando naqueles pão que tu faz. Tu vai trazer o quê? Banana preta? Tem banana preta? Vai trazer banana. Aí nós vamos ver o que vai dar. Beleza, querido? O poder da ressurreição. Então, o nosso tema é especificamente a morte não teve a última palavra. Amém por isso? Amém. A morte não teve a última palavra. Graças a Deus. Nós vamos usar três textos básicos, João 11, 25, Mateus 28, 5 e 6 e Filipenses 3, 10. Vai ter mais um para ali, mas tudo está aqui, por isso que eu não trouxe a Bíblia, não vamos criticar por isso, tá? Passei tudo para cá para ser mais prático. Beleza. O silêncio do sábado. Vamos imaginar. Imagina Jerusalém naquela noite. Jesus morreu. Imagina o coração daqueles que acreditavam em Jesus Cristo. Vamos lá. O céu parecia pesado. As ruas estavam silenciosas. Os discípulos estavam escondidos saindo, com medo. Pedro chorava. João estava confuso. Maria estava inconsolável. Perdeu seu filho. A cruz ainda estava fresca na memória de todos. O sangue ainda estava na terra, o sangue do Salvador do mundo, fresquinha ainda na terra. O corpo de Jesus estava num túmulo emprestado, jazia num túmulo emprestado, e uma pedra enorme fechava a porta. Guardas romanos estavam ali para garantir que o corpo de Cristo não fosse roubado pelos seus discípulos, ou que qualquer outra coisa acontecesse. Então, para o mundo, naquela época, tudo havia terminado. O Messias estava morto, a esperança estava morta, e os sonhos de quem acreditava no Salvador estavam mortos também. Tinha acabado toda a esperança, tinha acabado toda a alegria, tinha acabado qualquer sonho que eles tivessem. Mas tinha alegria e temor no coração dos adversários, daquele que tinham matado e que jazia no túmulo emprestado. Mas havia algo que o Hades, o inferno, o túmulo, o sepulcro, não sabia. Deus estava trabalhando em silêncio. Sim. Então, Jesus tinha feito uma declaração muito importante que está em João 11, 25. Qual é, Osvaldo, lembra? Antes de tudo acontecer, Jesus já havia declarado: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Amém. Então Deus estava trabalhando em silêncio em base a essa promessa, ou a essa declaração poderosa que Jesus tinha feito. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não disse, eu trago a ressurreição. Ponto para analisar. Ele disse, eu sou. Tem alguma diferença de dizer eu trago, eu sou? Tem. Trazer é uma coisa e ser é outra coisa. Então Jesus é a ressurreição. Então isso significa que Ele é mais forte que a morte. Ele é mais forte que o Hades. E a cruz, para nós ter ideia, não foi uma derrota, foi uma estratégia divina para dar vidas a todos aqueles que acreditem no nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos traz a ressurreição e a vida. Agora nós vamos imaginar amanhã do domingo. O sol ainda estava nascendo. Algumas mulheres caminhavam com rumo ao cemitério, o túmulo de Jesus, com o coração destroçado, as esperanças mortas, os sonhos mortos, a alegria despedaçada, desvarelada. Só iam para lá, destruída, com a intenção de cuidar do corpo, uma especiaria nas suas mãos, que tinha preparado na sexta-feira, antes de o sábado.
Mas Deus estava presente, ou prestes a revelar um milagre que mudaria a história da humanidade. De repente, a terra começa a tremer. Um terremoto gigantesco. Um anjo desce do céu e a pedra é removida. Mas a pedra não foi removida para que Jesus saísse. Vocês sabiam, né? Não tem pedra que segure Jesus. A pedra foi removida para que o mundo testemunhasse que Jesus não estava no túmulo, que tinha ressuscitado. Então, ele diz: não tenha medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou conforme ele tinha dito antes. Já imaginou o coração dessa mulher? Será verdade? Será mentira? Posso acreditar nesse anjo ou não? Mas com certeza, quando essa palavra chegou à mente delas, foi lá, furou o coração delas, com certeza elas se alegraram, porque tinha ressuscitado o mestre dos mestres. Quem é a ressurreição e a vida? Tinha voltado a viver conforme ele tinha dito. Tremenda notícia. Então, a maior notícia da história, para vocês verem, foi anunciada num cemitério. Jesus venceu e a morte foi vencida pelo poder da ressurreição de Jesus. Então, querido, a ressurreição não foi apenas um milagre, foi uma vitória cósmica. Sabe o que significa vitória cósmica? Essa vitória cósmica significa que todo o planeta, todo o universo, ele será cuidado, protegido por causa que Jesus ressuscitou do poder do pecado. E esse pecado será eliminado para sempre. Está vencido, mas não ha sido eliminado. Mas no momento será destruído e não levantará mais a cabeça. Alegria para o salvo, paz para o salvo, alegria para Deus e paz para Deus no seu coração, porque não terá que ver nunca mais um filho deve sofrer por causa do pecado. Não enche o coração da alegria? Amém. Dá para dizer amém e abraçar a causa e acreditar ainda mais no poder do nosso Senhor Jesus Cristo? Dá. Então, o sol ainda estava nascendo. Desculpa, a ressurreição não foi apenas um milagre, foi uma vitória cósmica. A Bíblia diz o seguinte, para confirmar o que falei: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 54. Tragada. Podemos entender o seguinte, que a morte e o pecado, o Hades, o inferno, está vencido. Agora subsiste até que o Senhor volte para cumprir as suas promessas da destruição eterna de tudo que é pecado, junto com os pecadores e o autor do pecado. Quando Jesus ressuscitou, o inferno tremeu. Satanás foi derrotado e os crentes e as correntes do pecado foram quebradas. A esperança nasceu novamente e o túmulo até agora está vazio. E o túmulo que está vazio se tornou o começo da maior revolução espiritual da história. Porque Jesus ressuscitou. E porque Ele é a ressurreição e a vida. Boa notícia para nós. Notícia para alegrar o nosso coração. Se Jesus tivesse permanecido morto, não teria evangelho. Não haveria igreja. Não haveria salvação. Mas porque Ele vive, não temos esperança. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma nova ou viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós temos esperança eterna, uma esperança que não pode morrer, uma esperança que tem que estar abraçada às promessas que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, que Ele via por nós, que Ele daria a vida eterna para nós, que Ele consolaria nós o tempo todo, daria as forças que a gente precisa
para subsistir nesse mundo de pecado tão terrível e degradante que está até os dias de hoje. Então, a ressurreição de Jesus Cristo foi e será sempre poderosa, porque abriu as portas para que cada um de nós tenhamos vida eterna. Amém. E isso é uma boa notícia. Amém. Então, a ressurreição significa o quê? Olha, muito interessante. O passado pode ser perdoado. Quem de nós poderia ter até agora coisas na cabeça que a gente não se perdoa a si mesmo e também não confessa o pecado porque acha que o Senhor não vai perdoar esse pecado? Pode ter algumas pessoas que ainda pensam assim, mas a ressurreição de Jesus perdoa o passado. A ressurreição de Jesus é o presente? Não. A ressurreição de Jesus transforma o presente. E a ressurreição de Jesus pode dar para nós um futuro eterno. Mas temos que acreditar, conforme diz João 3,16. Paulo disse algo muito interessante e poderoso, que está em Filipenses 3,10. Olha o que ele diz assim: quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Quando eu li esse verso aqui, como que ele quer conhecer Cristo? Consigo entender. Mas o poder da sua ressurreição, como que ele vai conhecer isso? Aí eu não entendi. Mas olha, vamos analisar um pouquinho. Ele disse assim: quero conhecer o poder da sua ressurreição. Entendi o seguinte: isso significa que o mesmo poder que levantou Jesus da morte, quebrou a pedra do túmulo e venceu o inferno, ainda está disponível hoje. Esse poder ressuscita sonhos mortos, restaura vidas destruídas e cura corações quebrantados. Deu para entender? Então, conhecer o poder da ressurreição de Cristo é nada mais e nada menos que nós aceitar a sua graça em nossa vida, para ser restaurado completamente, ainda nesse mundo quebrado que ele está. Isso pode sim alegrar os nossos corações, ele pode alegrar a nossa cabeça e pode mudar o nosso caráter, a nossa conduta pode ser mudada. Porque a nossa fé na sua ressurreição e nas promessas que ele fez ajuda, ou é uma força que ajuda a nós a andar conforme o Senhor quer que a gente ande. Então, é um poder que Paulo conheceu, colocou, ou aceitou na sua vida e colocou em prática. E por isso que ele se tornou o grande apóstolo. Porque ele experimentou o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos chance ainda de que isso aconteça em nossa vida. Temos chance ainda. Então, note algo impressionante. Ele não disse apenas que eu quero conhecer Cristo. Ele diz, quero conhecer o poder da ressurreição. Então, isso significa que o mesmo poder que levantou Jesus da morte, quebrou a pedra do túmulo, venceu o inferno, ainda está disponível hoje. Ainda está disponível hoje. 2 vezes falei a mesma coisa. Não vamos esquecer. Esse poder está disponível hoje. Quantos de nós se sentem fracos às vezes com vontade de não fazer nada para Deus? Quantos de nós às vezes dizem, será que sim? Será que não? Deus está comigo? Será que eu vou conseguir? E perde as forças para fazer o que tem que ser feito para que o poder da ressurreição de Cristo se manifeste na sua vida, no seu caráter, na sua mente, no seu coração. Muitos de nós podem fazer isso, mas não dá para desconfiar. Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio, tem muitos deles, grandes na terra, tem, mas o túmulo, todos aqueles que morreram, o túmulo dele está cheio de podridão e ossos brancos, até pó. Mas o túmulo de Jesus está vazio. Então não temos como confiar e acreditar no poder da sua ressurreição, porque ele vive, a gente também pode viver confiando nele. Então, queridos, o túmulo de Jesus está vazio porque ele vive.
Ele não é apenas um personagem da igreja ou da história. Ele é o Senhor que vive para sempre. Ele caminha com aquele que deseja que Cristo caminhe com ele. Ele é o poder de todos aqueles que precisam ter poder para vencer o pecado na sua vida diariamente e as tentações. Cristo é o poder para nós, por meio do seu Espírito e por meio da fé e a confiança na palavra escrita. Mas só temos que acreditar e abraçar o que Ele falou e o que Ele deixou e as promessas que Ele fez para nós. Então, Ele caminha com a gente, Ele fala conosco e Ele pode transformar a tua vida e a minha vida. Como que está a tua vida agora? Precisa de ajuda? Aí está o poder da ressurreição de Jesus Cristo, quem pode transformar a tua e a minha vida. Mas tenho que acreditar, tenho que abraçar a causa, tenho que me esforçar, tenho que fazer alguma coisa para que isso seja possível. Se uma coisa nós temos clara, é que Deus não vai obrigar ninguém. Mas Ele fala para todo mundo que tem que acreditar nele. Ensina qual é o processo. E mostrou para a humanidade, para o cosmos, que Ele ressuscitou. E Ele está intercedendo por nós, para que tenhamos vida eternamente no dia que Ele se manifestar por segunda vez. Mas temos que acreditar. Olha o que diz aqui. Na manhã da ressurreição, os anjos perguntaram algo profundo. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? O que falariam as mulheres? Como assim? Estamos procurando alguém que vive entre os mortos? Você está procurando alguém que está vivo entre os mortos. Essa pergunta mostrou para ela automaticamente ou imediatamente que Jesus tinha ressuscitado. Com certeza lembraram a promessa que Ele tinha feito, que Ele no terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. Então, isso está em Lucas 24:5. Muitas pessoas ainda fazem isso. Olha, procuram vida em lugares mortos. Isso aconteceu comigo há muito tempo. Eu estava procurando vida em lugares mortos. Por acaso não aconteceu com vocês? Com todos tem acontecido. Não sei se com Gabriel e Angélica já aconteceu, porque eu ensinei para eles quem é Jesus Cristo e o seu poder. Mas eu acho que eles nem pensem em procurar vida em lugares mortos. Lugar morto é o pecado, as coisas do mundo, toda coisa ruim. Isso são os lugares mortos. Mas também tem pessoas que procuram alegria em coisas vazias. Quantas pessoas não vivem procurando alegria em coisas vazias? Vaidade. Anda, não importa qualquer coisa, traz qualquer coisa, menos na salvação, nem no poder da ressurreição de Jesus Cristo. E ainda eles têm conhecimento, entendem? Mas não procuram. É uma tristeza, mas é uma realidade. Mas Deus até agora mantém o controle de tudo. E a misericórdia dele ainda está presente nesse mundo. Procuram esperança em coisas temporárias, sim, também. Muitas pessoas fazem isso. Esperança em coisas que são perecedeiras ou temporárias não adianta. Toda pessoa que faz isso perecerá, será destruída junto com o pecado final dos tempos. Mas quem procura esperança em coisas eternas, então ele viverá pela eternidade. Mas cada um tem que tomar a sua decisão e se esforçar para que isso aconteça. Mas a verdadeira vida está em Cristo, porque Ele venceu a morte. De novo, vamos repetir. Mas a verdadeira vida está em Cristo, porque Ele venceu a morte. Faz sentido? Por que procurar esperança em coisas temporárias, alegria em coisas vazias, e procurar vida em lugares mortos?
entendendo nós que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e está vivo, e porque Ele vive, a gente também viverá, mas temos que acreditar. A ressurreição não é apenas um evento histórico, é um convite. E Jesus disse: porque eu vivo, vocês também viverão. João 14:19. Isso significa o quê? A morte não é o fim, que nem muitos falam, que nem muitos acreditam, que nem muitos pregam. Morreu, acabou. Não é bem assim. A morte não é o fim. O pecado não tem também a última palavra. O sofrimento não define o destino. Cristo vive, e porque Ele vive, a esperança vive. Amém? Amém. Bem assim é. Ele vive, a esperança ainda vive. E todos os que acreditamos nele, viveremos eternamente com Ele. Que se lasque o pecado, que se lasque a vaidade, que se lasque os anjos, o diabo, anjos ruins. Mas nós, se continuarmos firmes nas coisas que nós acreditamos, nós vamos ter a chance de viver eternamente com o Senhor. Motivo de alegria? É. Motivo de festejar? Sim. Motivo de se consagrar? Sim. Motivo para orar mais? Sim. Motivos para pregar mais o Evangelho? Sim. Porque Ele vive e nós viveremos também com Ele para sempre. Então, na sexta-feira, parecia uma derrota. Todos os corações quebrados, sem esperança, arruinados, assustados. No sábado, muito silêncio. Silêncio. O que vai acontecer? E agora, para onde que vamos? O que vamos fazer? Eu estava esperando o Nazareno, o Messias, para me curar. E não apareceu, não vai vir, morreu. Eu estava esperando ele para ver ele, para conhecê-lo, entregar o meu coração a ele. Mas morreu, mataram ele. E agora? Muita gente com o coração quebrado, desanimado, sem esperança nenhuma, porque ficaram sabendo que o Messias tinha morrido. Mas no domingo, a pedra foi removida e o túmulo ficou vazio. Voltou a esperança, voltou a alegria. Todo mundo a festejar, porque o Salvador, Ele ressuscitou, ressurgiu da morte. E não precisava que ninguém tirasse a pedra. A pedra foi tirada para que o mundo testemunhasse que o poderoso Salvador tinha cumprido a promessa que ele tinha dito, que ele ressurgiria dos mortos no terceiro dia. Jesus venceu para sempre. Por isso hoje podemos declarar: Cristo vive, Cristo reina, Cristo voltará, e todo aquele que crê nele eternamente viverá. Amém. Acabou, irmão. Agora, vamos para casa pensando. A minha vida está ajeitada? O que está faltando? Vamos ajeitar. O que tenho que fazer? Vamos fazer. Para onde que tenho que ir? Vou ir. Qual é a minha responsabilidade? Vou cumprir. Porque o Senhor ressuscitou. Qual é a decisão que tem que tomar? Tomar. Tem que tomar. Porque temos um Cristo ressurreto, que Ele está preocupado pela nossa saúde mental, espiritual e física. E Ele quer nos dar salvação, senão não tinha morrido. Então que o Senhor abençoe a cada um de nós hoje e que o nosso coração volte alegre para casa, porque o Senhor vive e nós viveremos com Ele para sempre. Amém.